Doutor Me Consulta está de volta, já são 2h18 e hoje eu recebo a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. Olha, hoje o tema é hérnia diafragmática. É uma doença que afeta entre 1 e 2.500 a 1 em 4.000 nascidos. Eu falei errado, será? Na verdade, tá correto, porque de 1 a 4 nascidos vivos para cada 10.000 crianças. Então, é cerca de 1 a 2 a cada 5.000 nascimentos. É um número considerado baixo, né, até, doutora? Como a maioria das malformações em cirurgia pediátrica, assim, são pouco frequentes. Por isso que exige tanto conhecimento do cirurgião pediátrico, né? Essa doença, ela surge durante o desenvolvimento embrionário da musculatura diafragmática, tipicamente entre a 4ª e a 12ª semana de gestação da mãe. Um estudo realizado pelo site JAMA Network mostrou que as terapias evoluídas, a sobrevida aumentou de 42% a 79%. Apesar dos avanços tecnológicos e da alta taxa de sobrevivência, a doença entre sobreviventes há risco de sequelas, como o crescimento comprometido, altura e peso, função pulmonar reduzida, necessidade de suporte respiratório, doenças gastrointestinais e atraso no neurodesenvolvimento. É uma doença que ainda apresenta alguns riscos, né, doutora? Sim, Hélio, depende da gravidade do comprometimento pulmonar após o nascimento. Perfeito. Eu já começo lhe perguntando exatamente o que é a hérnia diafragmática em crianças e por que ela é considerada uma condição tão delicada logo nos primeiros momentos da vida. Bom, o diafragma é essa musculatura que separa as cavidades torácica e abdominal. Então, quando ocorre um defeito no fechamento do diafragma, o conteúdo abdominal, que são as alças intestinais, né, as vísceras, como o baço, o fígado, elas podem ficar dentro da cavidade, podem ser deslocadas para a cavidade torácica. Isso vai comprometer o desenvolvimento pulmonar. Realmente é bem sério, né? Muitas vezes essa malformação ela já é identificada ainda na gestação, né, doutora? Como Sim. é que é feito esse diagnóstico pré-natal e quais os cuidados especiais são necessários após o nascimento do bebê? Bom, o diagnóstico ele é feito durante os exames pré-natais, durante a ultrassonografia. Tá? Então, sendo detectada a hérnia diafragmática, a gente tem dois caminhos, né, Hélio? Existem alguns centros no Brasil e no mundo que fazem a cirurgia intraútero para corrigir a hérnia diafragmática, não para corrigir a hérnia diafragmática, mas para que ocorra um desenvolvimento melhor do pulmão. Mas ela só é indicada naqueles casos em que a hérnia é muito grave. Por quê? A própria cirurgia intrauterina, ela traz uma série de riscos para aquela criança, né? E para a mãe também. Então, são casos bem específicos. Quando não ocorre essa gravidade, essa necessidade, que isso tem que ser muito bem avaliado, as crianças, ao nascerem e com o diagnóstico da hérnia diafragmática, a gente faz o tratamento cirúrgico. Agora, o interessante, importante, é que a cirurgia, ela não é uma cirurgia de urgência. Tipo assim, a criança nasceu hoje com hérnia diafragmática, então a gente tem que operar hoje. Não. Se a criança nasce e ela já vem com desconforto respiratório, com necessidade de ventilação assistida, nesses casos a gente deve aguardar algumas horas, numa média de 100 horas, né, que dá mais de 4 dias, 4 dias basicamente, né, aguardando para ver a evolução, para aí sim fazer a cirurgia. É diferente, quando a criança nasce, mas ela não tem um comprometimento muito grave, a gente pode ter tranquilidade de operar, que essa criança ela vai ter uma evolução melhor. Perfeito. Olha, já tem mensagens aqui. A Ana Paula, lá do Pricumã. Doutora, boa tarde. Meu filho foi diagnosticado ainda na barriga com hérnia diafragmática e desde então vivo com muitas dúvidas sobre o parto. Existe algum tipo de parto mais indicado para esses casos que ofereça mais segurança para o bebê e para a mãe?
Olha, não faz diferença se vai ser cesárea ou parto normal. Na verdade, não tem diferença. O importante é que o seu parto ocorra num local onde exista UTI neonatal, tá? Para atender a criança logo ao nascimento. E como eu disse, né, depende dos exames. Pode ser que a criança ela vá nascer e não vai ter nenhum desconforto respiratório inicial, mas ainda assim tem indicação de operar. Boa tarde, me chamo Carlos Eduardo. Doutora, quando um bebê nasce com hérnia diafragmática, eu imagino que os primeiros minutos sejam muito delicados. Quais são exatamente os cuidados que a equipe médica precisa ter logo na sala de parto para garantir a melhor chance de recuperação? Olha, como eu falei, a hérnia diafragmática, a criança ela pode nascer com desconforto respiratório, que pode ser leve, moderado ou grave. Então, esse atendimento, ele visa o quê? Verificar o padrão respiratório da criança, a saturação, necessidade ou não de oxigênio terapia, tá? Isso aí que vai ser o diferencial. Porque o que ocorre com a hérnia diafragmática, gente? O pulmão, a criança nasce e ele vai ter uma hipoplasia pulmonar. Na verdade, não é a compressão das vísceras que compromete a respiração da criança, mas é a formação do próprio pulmão. É isso que vai determinar o prognóstico, o resultado depois da cirurgia. Olha, quem está aqui, o João, lá do Asa Branca, doutora, ele pergunta, depois da cirurgia, existe chance da hérnia reaparecer novamente? Olha, enfim, ou ela fica curada definitivamente após a cirurgia? A cirurgia é feita para corrigir. O que vai determinar isso? O comprometimento do diafragma, né? Porque às vezes falta uma grande parte do diafragma, é necessário colocar uma tela. Então, já tivemos alguns casos assim que precisou de uma reoperação, mas é bem raro. Normalmente, na primeira cirurgia, você consegue resolver. Olha, a Patrícia, lá do Messejana, boa tarde, Hélio. Quais são os sinais ou sintomas que podem indicar que uma criança tem hérnia diafragmática quando o diagnóstico não foi feito ainda na gravidez, doutora? Obrigada pela pergunta, Patrícia. Quando a criança tem uma hérnia diafragmática, mas ela nasce sem desconforto respiratório, isso pode passar desapercebido ao nascimento. Porque você não vai fazer um raio-x de tórax em toda criança recém-nascida. Sim. Então, às vezes, isso vai ser descoberto mais à frente, quando a criança apresentar algum quadro respiratório e precisar de um raio-x. Aí, nesse caso, o tratamento ainda assim é cirúrgico, mas pode acontecer da criança não apresentar sintomas e esse diagnóstico a gente fala que é um achado de exame. Por quê? A criança vai fazer o raio-x porque ela teve uma gripe forte, uma suspeita de pneumonia, ou às vezes precisa para fazer algum outro tipo de tratamento. Aí é um achado radiológico. Nesse caso, a criança é encaminhada para a cirurgia pediátrica para a gente fazer o tratamento cirúrgico. Mesmo que ela não tenha sintomas, precisa operar? Sim, precisa. Olha, doutora, o Rafael, lá do Jardim Equatorial, ele fala assim, minha filha passou por uma cirurgia há 2 anos e continua fazendo acompanhamento médico regular. Isso significa que podem existir sequelas respiratórias a longo prazo? Que tipo de acompanhamento costuma ser necessário conforme a criança cresce, doutora? Olha, conforme a criança vai crescendo, você pode fazer um acompanhamento inicial com a cirurgia pediátrica, né, para ver, tá tudo bem? O acompanhamento pode ser com a pneumo, por quê? Para ver a capacidade pulmonar dessa criança. A maioria, gente, que nasce com pouco desconforto respiratório, a criança vai conseguir ter uma vida normal. Os casos mais graves, a criança pode ter hipertensão pulmonar, mas esse diagnóstico ele é feito assim, já logo nos primeiros meses de vida. Se já tem 2 anos, ela está bem, faz as atividades, não apresentou... Ela pode conviver com essa hérnia? Pode, com a hérnia durante não. A vida? Tem que operar. Operou, sim. Aí recuperação pulmonar normal, vai levar uma vida normal. A hérnia, Hélio, ela tem indicação de operar em qualquer idade, porque
As alças intestinais, normalmente, são o que mais comum que elas fiquem dentro da cavidade torácica. O que acontece? Pode acontecer um encarceramento, pode ter uma torção dessa alça, e isso vai causar um quadro de dor atípico, e isso pode levar a um retardo no diagnóstico, retardando o tratamento, tá? Então, por isso que precisa fazer a cirurgia, mesmo que a criança não tenha sintomas. Olha, a Daniela do Cambará gostaria de saber se a hérnia diafragmática pode estar ligada a outras síndromes e problemas genéticos, doutora. Sim, isso aí é outra questão que vai influenciar muito no prognóstico, ou seja, na recuperação da criança. Porque, além da hérnia diafragmática, se a criança tiver alguma outra doença genética, alguma outra síndrome, problema cardiológico, né, de malformação cardíaca, isso vai influenciar na recuperação. E pode sim acontecer associação com alguma doença genética. Olha, o Renato lá do 13, doutora, a maior dica, uma das maiores dúvidas de quem recebe esse diagnóstico é sobre o futuro. Uma criança que nasce com hérnia diafragmática e foi tratada pode ter uma vida normal? Pode, como eu falei. O que você deve avaliar? Praticar esporte? Pode, depende. Estudar, brincar? Pode. Sem pode limitações estudar, permanentes? Sem limitações. Perfeito. Tá? Porque o que vai determinar é a capacidade respiratória da criança. Se ela teve um bom desenvolvimento pulmonar, ela vai levar uma vida normal. Doutora, o Fabrício fala assim, muitas pessoas acham que a cirurgia é feita imediatamente após o parto. Mas isso não acontece, né? Como você mesma já falou, doutora. Como é que funciona essa decisão médica sobre o momento ideal para a cirurgia? Como eu falei, a criança recém-nascida, que ela já tem algum desconforto, a gente precisa esperar para ver qual a capacidade respiratória da criança. Porque, infelizmente, algumas crianças elas vão precisar, que é bem raro, mas elas podem precisar de uma ventilação extracorpórea, tá? Que nesse caso, assim, a gente nem tem em Boa Vista. Mas esses casos são gravíssimos. Aí, o que a gente espera, por quê? É para ver essa capacidade ventilatória da criança para que ela possa responder melhor ao tratamento cirúrgico. A cirurgia, nesse caso, se a criança tiver um comprometimento pulmonar muito grande, isso não vai melhorar com a cirurgia. Então, a gente precisa ver. Tem alguns parâmetros que a gente usa para saber a troca gasosa, como que fica a oxigenação do sangue, a eliminação do CO2. Então, por isso, esse cuidado de aguardar e avaliar com os exames, né, de gasometria. Doutora, olha, a Letícia, lá do Cinturão Verde, como é na prática, doutor, o pós-operatório de um bebê com hérnia? Eles costumam ficar muito tempo internados, precisam de UTI por longos períodos, ou isso varia bastante de caso para caso? Isso é bem variável, mas normalmente a recuperação ela é tranquila. Às vezes a gente precisa deixar um dreno torácico, né, dentro da cavidade torácica, e esse dreno fica umas 48, 72 horas, depende muito do caso. Mas como são recém-nascidos, o pós-operatório obrigatoriamente precisa ser numa UTI neonatal. Perfeito. Olha, quem está por aqui também é a Fernanda, lá do São Francisco. Boa tarde, doutora. Minha filha de 5 anos nasceu com essa condição. Mesmo depois da cirurgia, fico apreensiva quando ela pega uma gripe ou crise respiratória. Essas crianças realmente ficam mais vulneráveis a problemas pulmonares ao longo da infância? Olha, se ela tem uma capacidade pulmonar normal, que isso a gente vê até com a espirometria, né? Não tem esse risco aumentado, não. Pode ficar tranquila. Olha, quem está por aqui também é o Júlio César, lá do Operário. Além do tratamento cirúrgico, essas crianças precisam de acompanhamento com outros profissionais, doutora? Sim, como eu falei, né? A parte cirúrgica com a cirurgia pediátrica e com o pneumologista para ver essa função pulmonar. A hérnia diafragmática é uma condição que pode ser prevenida de alguma forma durante a gestação? A Priscila lá do Nova Cidade pergunta, doutora. Não, a prevenção não tem. Como eu falei que em alguns casos onde
ocorre o diagnóstico precoce, são casos muito graves, a cirurgia intraútero, ela é feita para que a criança tenha um desenvolvimento do pulmão melhor. Olha, o Eduardo lá do Buritis, meu bebê nasceu com hérnia do lado direito e a equipe comentou que isso é menos comum. Isso muda alguma coisa na abordagem cirúrgica ou no risco de complicações, doutora? Não, é porque a hérnia diafragmática ela é mais comum do lado esquerdo. Do lado direito, o que tem ali é o fígado, né? É um pouquinho mais difícil operar o lado direito, tá? Mas não quer dizer que a recuperação seja mais difícil, não. Só um pouco mais difícil tecnicamente para operar, mas é menos frequente. Quem está por aqui também é a Silvia, lá de São Vicente. Quando o diagnóstico é feito ainda na gestação, os pais precisam se preparar para o parto em um hospital de referência, doutora? Ou qualquer maternidade tem condições para receber um bebê com essa condição? Como eu falei, precisa ser um hospital que tenha uma UTI neonatal. Aqui temos. Aqui nós temos só na rede pública, ainda não temos aqui em Boa Vista um hospital particular que tenha UTI pediátrica. Então estarão bem assistidos porque Sim, tem, né? Tem. Graças a Deus. É a senhora que vai operar também, né, doutora? E pra gente finalizar, deixa eu ver quem tá por aqui também. O Rodrigo, lá do Caranã, receber esses diagnósticos durante a gravidez é muito impactante emocionalmente. Que tipo de apoio psicológico a rede dá suporte aos pais que podem buscar nesse período? A enfrentar os desafios com mais segurança e tranquilidade. Eu acho que esse diagnóstico ele é muito... claro que deve ser bem impactante, né, doutora, quando é recebido? Sim, é muito, muito preocupante, né, para a família, mas as unidades básicas, elas têm esse atendimento, tanto de serviço social quanto de apoio psicológico para as famílias também. E o que é importante? Se você tem esse diagnóstico, seria interessante procurar um cirurgião pediátrico, conversar pessoalmente, para poder tirar as dúvidas, né? Uhum. E esse cirurgião pediátrico é a doutora Denise Matias, que é a nossa especialista aqui do Doutor Me Consulta. E doutora, a gente vê que você é muito ativa lá no seu Instagram, que você fala sobre diversos temas também, né? Mostra até tem vídeos mostrando o dia a dia na cirurgia agora, né? Que é bem legal. É claro que todo diagnóstico de cirurgia ele é preocupante, os pais ficam apreensivos, mas é muito tranquilo a grande maioria dos casos, né, doutora? Se passar. Sim, depende do caso, né? Mas, por exemplo, a hérnia diafragmática, ela realmente é um caso, assim, bem delicado. Uhum. E a gente vai saber realmente quando essa criança nascer. Perfeito. Doutora, quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo, por ter falado com a gente, mostrado mais um tema super interessante. A doutora Denise Matias, ela atende na Clínica da Criança Menino Jesus, tá? Anotem o número, por favor, para agendamento, tá bom? É o 991 15 0010. Vou repetir. 991 15 0010. E aí você fala, eu quero me consultar com a cirurgiã pediátrica Denise Matias, tá bom? Doutora, muito obrigado. Sigam a doutora também lá no Instagram, o doutora, DRA. Né, doutora Denise _ cirurgia pediátrica, tá bom? Doutora, obrigado. Obrigada, Hélio. E se você perdeu também, algum né? conteúdo, tem no site também, né? Tem no nosso site do Doutor Me Consulta, tem no YouTube, tem tudo lá, né? Sim. Pronto. E obrigada aí aos ouvintes, né, pela participação. Participam bastante, né? Que bom. Que legal.